um pouco aí sobre o print, né? Então a gente vai dar um exemplo bem simples aqui do print, né? Print, entre aspas, hello world. Se eu der enter aqui, né, manda executar o código, ele traz para mim aqui hello world. E eu posso também usar o print e passar para ele outros comandos, né? Posso aqui fazer um full, posso fazer aqui um bar, né? Fazer um bar. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Posso fazer um full. Então, se eu mandar executar, ele traz para mim os três separados, né? Posso fazer também a mesma coisa usando aqui um separador. No caso aqui pode ser um /n, né? Ele traz aí dentro nas linhas de baixo. Então essa é uma forma bem simples aí de usar o print, né? A ideia do print é aquilo que a gente viu, né? Printar um resultado para o stdout, para o usuário, tá? E também a gente tem outros comandos que podem nos ajudar a identificar o tamanho, né? O tamanho dos itens, da quantidade de itens. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma variável full, vou passar para ela aqui alguns objetos. Vou passar aqui alguns objetos, passar agora o inteiro, vou passar agora um flutuante. Quando eu mandar executar esse cara, né, não vai fazer nada, porque ele só jogou dentro da variável. Então se eu pedir para ele trazer para mim aqui o full, ele vai trazer os objetos. Então se eu dar um len no full, ele vai trazer para mim o total de objetos que tem ali no len, tá? Também consigo fazer isso com string, né? Posso digitar aqui uma string qualquer e quando eu executo, ele traz para mim o total. Então essa é a forma do len, né? Que é uma variável aí, que é um método aí comum do Python, né? Para ser usado. Tem alguns outros comandos aqui que também podem ser usados, né? Por exemplo, range. Né? Range, na maioria das vezes, ele vai ser usado junto com o for, né? Então a gente vai falar mais sobre o for, mas aqui a gente vai fazer um exemplo simples. Então eu posso fazer um for em i, né? Ou seja, o resultado do range vai ser armazenado na variável i. Faço o range aqui, coloco aqui, por exemplo, um valor 5, dou uns 2 pontos, vou para a linha de baixo e mando ele printar para mim aqui o valor de i. Então quando eu mandar executar esse cara, vai trazer aqui para mim de 0 a 4, né? Porque faz parte aí do print, trazer, no caso o range aqui 5 equivale a de 0 a 4, tá? Que ele vai trazer aí 5 registros. Então eu posso também fazer aí com outra parte do range, né? Onde eu tenho um limitante aí. Adicionar mais células abaixo aqui, né? Posso adicionar quantas células eu quiser. Então vou fazer de novo aqui o for i in range, só que dessa vez eu quero que ele vai de 3 a 10, tá? E também printa o i novamente, né? Dessa forma, ele traz aqui para mim de 3 a 10, né? Porque ele começa no 3 e termina no 9. E ele printa para mim uma série de números aí, né? Então esse aí é o range, né? Muito usado para eu poder gerar uma sequência numérica, tá? Tem vários exemplos também. Então eu posso fazer a mesma coisa, só que agora com step, né? Então eu posso ter o in aqui, o range, onde ele pode começar, por exemplo, de 1 até 10, pulando de 2 em 2 e manda printar o i, né? Então aqui ele vai pular, vai de 1 a 9, sempre pulando aí de 2 em 2, tá? Também é outra forma. E eu posso fazer também decrescente, né? Então posso vir aqui no i, no range, então eu posso colocar aqui 20, posso colocar aqui 1, posso pular aqui de 5 em 5, eu posso mandar ele printar o i aí, tá? Então dessa forma ele vai pular de 5 em 5 e vai trazer para mim o resultado, tá? Então agora a gente vai ver um outro exemplo, né? Que é o filter. O filter é uma forma também de filtrar, né, parte do objeto. Então nesse caso aqui eu vou criar uma função chamada ímpar, onde ela recebe x, tá? E na prática ela vai retornar para mim o valor de x, na verdade o resto da divisão de x por 2, ele tem que ser diferente de 0. Se ele for diferente de 0, significa aí que ele é um número par, tá? Então eu posso vir aqui e chamar ímpar
7, ímpar 7, e ele vai virar para mim e falar, não, é true, ímpar, no caso aí o número 7, ele é realmente um número ímpar. Então vamos fazer aqui agora com o número 6. Opa, falso, ou seja, ele não é um ímpar, tá? Então agora que eu aprendi a usar essa função, né, eu vou adicionar mais algumas linhas aqui. Então agora eu vou fazer com o filter, né? Então aqui basicamente o que eu posso fazer é, pego uma variável que eu vou chamar de f, chamo o método filter, passo para ele a função ímpar, falo que essa função ímpar vai receber o range de 0 até 20, tá? E simplesmente printo, no caso, né, em formato de lista, o meu f, tá? Então dessa forma ele vai transformar os números de 0 a 20, vai pegar somente o que é um número ímpar e vai jogar eles para dentro de uma lista e vai printar para mim, para eu poder visualizar o conteúdo. Beleza? Então vamos fazer agora com o map, né? O map também é uma outra função que a gente viu aí no capítulo 2, né? Que tem a função aí de interar uma função dentro de um elemento. Então eu posso fazer da seguinte forma, né? Então eu venho aqui, vou fazer uma variável que eu vou chamar de m. Vou fazer uma variável que eu vou chamar de m. Vou chamar aqui o método map. Vou falar que eu quero que ele execute uma função length. E vou passar para ele dentro de uma lista uma série de valores. Então vou jogar aqui um span. Vou jogar aqui um full. Vou jogar aqui um bar. Vou jogar aqui um eggs. Vou jogar aqui mais um. Tá? Vou printar o resultado disso, né? Também no formato de uma lista de m, né? Dessa forma ele vai trazer o tamanho de cada caractere ali dentro da minha variável, né? Então ele vai chamar aqui, vai trazer, né, esses valores, vai converter a função, né? Vai basicamente ver o tamanho que tem. E o resultado disso vai ser armazenado numa variável que depois eu jogo ela para dentro de uma lista, né? Ou seja, para dentro de uma coleção, tá? Eu também consigo fazer baseado no tipo, né? Então eu posso, por exemplo, pegar aqui novamente o m, o map, falo que eu quero trazer o type, né? O método type basicamente ele verifica o tipo do objeto. Falo que é um full aqui, né? Que é um string, passo para ele aqui um float, passo para ele aqui um complex, e vou passar para ele aqui também o inteiro, tá? Feito isso, eu posso também dar um print, mando listar com m, né? Ele vai trazer para mim qual é o tipo das classes, né? Que elas basicamente é um string, um float, um complex e um inteiro. Eu também consigo chamar outras variáveis, né? Outras funções também. Então eu posso chamar o m de novo, chamo o map, falo com ele que eu quero chamar uma função chamada poll, que basicamente vai gerar um potencial de uma lista baseada em outra. Então eu tenho aqui os valores de uma lista, que eu vou colocar aqui os valores de outra lista, né? E bom, vou basicamente pedir para ele também printar para mim no formato de lista o m. Dessa forma ele vai basicamente, né, botar a potência, né? 3 elevado a 2, 7 elevado a 1, 5 elevado a 7, 10 elevado a 3, tá? Então é uma forma aí de se usar aí o map como uma função aí dentro do Python, né? Aquelas funções mais comuns, né? Mais rotineiras aí, tá? E também uma forma que existe o map, né? Também existe aí o reduce. Então a gente vai fazer aqui, por exemplo, fazer aqui um soma 0, tá? Vou fazer aqui um for e dentro de um conjunto de valores, né? Dentro de um conjunto, dentro de uma coleção, né? Tá? Vou fechar aqui, vou matar aqui o for e vou fazer uma soma gerando uma atribuição, né? Ou seja, na verdade isso aqui seria o equivalente a isso aqui, né? Seria equivalente a isso aqui. Então eu basicamente chamo aqui o mais e chamo o i, tá? E o resultado disso, né, mando printar soma, tá?
tá? Ele traz para mim 10, ele está somando esses valores, tá? Só que eu posso fazer isso de uma maneira bem melhor, né? Eu posso, basicamente, chamar aqui um pacote chamado functools, né? Esse pacote tem um método chamado reduce. Aí eu posso chamar reduce, posso falar com ele qual é o método que eu quero, né? Que é somar inteiros, né? Então posso mandar adicionar de inteiros aqui e jogo novamente a minha coleção, né? Coloco a minha coleção aqui e ao executar ele traz para mim aí o que seria o equivalente ao anterior, né? Só que de uma forma muito mais simples. Então vamos adicionar mais algumas linhas aqui e vamos continuar com os comandos, né? Então aqui eu tenho o del. O del ele tem o objetivo de apagar um determinado objeto de uma lista, né? Ou tirar a referência dele da memória. Então o que a gente vai fazer aqui é gerar uma lista, tá? Então vou gerar uma lista aqui, que eu vou chamar aqui de A, B, C, tá? Bom, se eu mostrar, né, o conteúdo dessa lista, ele vai trazer esses três valores. Então se eu der um del na lista na posição 1, tá? Mandar printar isso aqui, no caso, né? Printar aí a lista, você vai ver que ele vai ter removido a posição 1, né? Lembrando que sempre começa com 0, né? Então aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, tá? E eu também posso tirar a referência dele na memória, né? Então eu tenho aqui uma função qualquer, tá? Posso mandar dar um print nessa função, vai trazer o resultado. Se eu der um del nessa função, essa variável, e tentar dar um print nela, vai dar erro que não existe, né? Porque ela realmente foi removida da memória, né? Ela não existe mais dentro da minha referência. Por quê? Porque eu apaguei ela, né? Eu dei um delete nela aqui, então eu não consigo fazer um print nela mais, né? Não consigo mais fazer um print nela mais, porque já ela não existe, né? Ela dá um erro aí de que o objeto não tem mais uma referência, né? Dá um name error aí, tá? Então esse aí seria o del. E a gente também tem as funções order e char, que basicamente fazem a conversão, né, de número para caractere e caractere para código, né? Então se eu fizer um char aqui no número 97, ele traz para mim aqui a letra A. Se eu fizer um char na número 65, ele traz aí para mim o que seria o O maiúsculo. Então se eu fizer um ORD na letra A, ele traz para mim 65. E se eu fizer um ORD na letra A minúsculo, ele traz para mim um outro valor, tá? Então assim, é uma forma de você fazer as conversões, né, de determinado número para caractere, né, e de caractere para número, né, seguindo aí o que seria a tabela Unicode, né? Tabela Unicode aí, tá? E a gente também tem o dir, né? O dir ele tem como objetivo, né, trazer o que seria o conteúdo dos objetos, né? Então eu posso, por exemplo, aqui eu crio uma variável x que eu vou atribuir um valor, variável y vou atribuir um valor, variável z vou atribuir um valor, tá? Vou executar. Então agora eu venho para a linha de baixo e dou um dir. Ele vai trazer para mim aqui todos os objetos que já foram inseridos, né? No caso, como eu já inseri um monte de coisa dentro do nosso notebook, ele vai trazer um monte de coisa, mas na prática esses são os três variáveis aqui que importam, tá? E eu ainda tenho a capacidade de fazer perguntas para ele, né? Eu posso perguntar se x and y and z estão dentro de dir. Estão, elas existem. E se eu perguntar para ele w não existe, vai dar falso. Por quê? Porque essa variável ainda não existe. Tanto que se eu criar ela aqui agora e fizer a mesma coisa aqui, ele vai me trazer true, tá? Por quê? Porque agora ela faz parte dos objetos da minha lista. Beleza? Então eu já falei sobre o dir, né? Então agora a gente vai falar do dir dentro de uma função, né? Então vamos criar aqui, uma função não, dentro de uma classe. Então vamos criar uma classe aqui que eu vou chamar de
classe pessoa, recebe um object. Aí aqui eu passo um atributo qualquer, passo um outro atributo qualquer, passo mais um atributo, passo mais um atributo, né? Cria aqui uma função qualquer, não, mais um enter aqui, cria aqui uma função qualquer, saudação, vai receber a si próprio, e vai dar um print, depois eu chamo uma outra, vou criar no caso, né, uma outra função, também recebe a si próprio, e printa também, né, vou printar, né, passo aqui as chaves, né, para poder jogar aqui um format, eu consigo chamar o self e o campo nome, né. Então beleza, então eu vou criar esse objeto, vou adicionar mais algumas linhas aqui para baixo, tá, beleza. Então agora se eu fizer um dir pessoa, ele vai trazer para mim todos os objetos que estão dentro dessa classe, né, que é o CPF, dizer nome, e-mail, RG, etc, saudação, e eu consigo atribuir, né, então eu posso, por exemplo, chamar aqui P igual a pessoa, né, e eu posso pedir que P me traga qual seria o dicionário dele e pedindo aqui qual é o nome, no caso, tá? P pessoa, ele não encontrou o nome. Deixa eu ver qual o erro que ele deu aqui. Pessoa. Aqui ele deu erro porque o objeto não tinha sido definido, né? Eu preciso definir o nome aqui primeiro. Então, vou definir o nome aqui primeiro. Aí agora ele traz para mim o nome, tá? Então eu consigo pegar o nome do objeto pelo próprio dicionário dele, tá? Bom, então é assim que trabalha aí com o dir, né? Eu também consigo usar o PES, né? O PES a gente vai entender que o PES no fundo não faz nada, ele é uma função sem fazer nada. Então se eu basicamente chamar a função nula, no final das contas não faz nada, não traz resultado nenhum, porque o PES ele é basicamente uma operação nula, não traz nenhum resultado. Tá? Ele é mais usado, assim, na minha visão, ele é mais usado para quando você está criando as funções e ainda não definiu a estrutura delas, né? Então vamos ver aqui agora o assert. O assert ele é muito usado para quando você quer testar seu código, né? E você vai precisar rodar ele dentro de uma estrutura de testes, no caso, tá? Então se você fizer, por exemplo, um assert 1 igual a 1 igual a 1 e rodar, vai dar ok, porque de certa forma 1 é igual a 1. Porém que se eu mudar isso aqui, aí ele vai dar um erro porque o assert não bateu o objetivo, ou seja, vamos supor que você está criando um código e nesse código você está testando, né, as entradas, né? Então você espera que quando ele chegasse a um determinado ponto do código, o valor qualquer fosse tal. E se esse valor qualquer não atingir o objetivo, ele lança um erro, o assert lança um erro, sinal de que o teste não passou com sucesso. Tá? É muito usado para você fazer teste unitário. Tá? E também tem outras funções bem interessantes, né? Eu tenho aqui também o ABS, né? Que traz o valor absoluto, né? Então se eu passar para ele aqui um valor qualquer, ele vai sempre trazer o valor, né, absoluto do objeto, tá? Bom, beleza, então a gente falou aí do ABS. Então a gente vai também ter o divmod, né? O divmod também ele divide o valor e traz o que seria o resultado dele, né? O resto. Então se eu fizer uma divisão de 11 para 4, ele vai trazer para mim que o resultado é 2 e sobra 3, tá? Bom, você também pode fazer de outra forma, né? Que por exemplo, 12 com 4, trazer, divmod. Vai me trazer 3 e 0, porque a divisão de 12 por 4 dá 3 e não
sobra 0. Né? A divisão de 11 por 4 dá 2 e sobra 3. Tá? Então o DivMod ele pode ser usado quando você tem o objetivo de trazer também o resultado do objeto, tá? O resto do objeto. Tá? E aqui também tem o round, né? O round ele arredonda, né? Então ele vai ser usado para arredondar um determinado valor. Então se eu pego aqui um valor qualquer, ele vai arredondar, tá? E eu ainda consigo fazer com que ele arredonde, passando para ele uma quantidade, né, de dígitos depois da vírgula, né, que ele pode trazer, tá? É uma forma aí de você limitar, né, o que seria o resultado de um determinado valor, tá? Ele é muito usado nesse sentido. Então eu vou fazer um outro round aqui, vou pegar aqui o valor qualquer aqui, né? Vou pegar um outro valor qualquer, vou pegar aqui, executar, ele vai trazer o valor cheio para mim, já arredondando esse valor para cima,